O nosso programa de hoje é sobre a Casa da Torre. A Casa da Torre que está na nossa frente. Bom, não é bem sobre a Casa da Torre. É sobre o fidalgo da Casa da Torre, Gonçalo Mendes Ramires. E também não é bem sobre o fidalgo da Casa da Torre, Gonçalo Mendes Ramires. É sobre o romance de Eça de Queiroz, a ilustre Casa de Ramires, que tem por figura principal, não julguem que é o fidalgo, não julguem que é Ramires, a grande figura do romance dessa é aquela torre, a torre que está na nossa frente. Eça de Queiroz dá a esta torre simplesmente o nome de torre. A torre é um símbolo. A torre desempenha o papel de principal personagem de todo o romance. Bom, mas isto não é assim na verdade. A torre tem nome. O nome que hoje se lhe dá é a Torre da Lagariça. Já vamos perceber porquê. A aldeia onde a torre fica, essa dizia que era Santa Ireneia. Santa Ireneia, não sei onde é que ele foi buscar isso. Como sabem, Irene em grego quer dizer paz, portanto uma santa paz. Realmente aqui sente-se uma paz infinita, mas isto não se chama Ireneia. Isto é a aldeia de São Cipriano. No romance dessa aldeia de São Cipriano, ficava junto da Vila Clara. Também não há nenhuma Vila Clara. O que há é uma clara Vila de Rezende. Rezende é, de facto, um lugar absolutamente inesquecível. Aquela vila de prédios aristocráticos a refletir-se sobre o grande Val do Douro. Rezende é um encanto. E o Eça sentiu esse encanto e chamou-lhe Vila Clara. E a Vila Clara, para ele, fazia parte do distrito, da capital do distrito de Lamego. Ele não chama Lamego, claro, chama Oliveira, mas a gente lê as descrições de Oliveira com aqueles grandes palácios, muitas janelas, aquelas casas que eram herdadas dos cônegos, aquela Praça do Rei. Claro que aquilo é Lamego. E também claro que para o Eça de Queiroz aquilo devia ser a capital de um distrito. Eu estou a falar nisto, espero que em Viseu não protestem, mas é evidente que Lamego é uma região. Lamego, façam-lhe o que lhe fizerem, por mais regionalizações que inventem, Lamego é a capital de uma das regiões, das grandes e verdadeiras regiões históricas de Portugal. Lamego, capital do Ribadouro. Bom, eu disse que esta torre aqui era a torre da Lagariça, e vou explicar porquê. Mas para isso temos que saber o que eram as torres. As primeiras torres, eu tenho aqui uma torre, isto é claro, é uma coisa muito esquemática. A torre era um edifício alto, com a porta muito acima do nível do solo. Para subir à torre era preciso pôr uma escada, claro que eu não tenho aqui escada nenhuma, mas ponho esta chave. Bom, e eram escadas do tipo das escadas da Penha da Azeitona. As pessoas subiam por aqui, quando lá chegavam, retiravam a escada e estavam perfeitamente defendidas. Defendidas de quem? Bom, defendidas dos bandidos, dos mouros, dos normandos, da insegurança e da tropelia dos tempos. Porque isto eram tempos em que
Cada homem vivia da caça ao homem. E as torres vieram aqui, as torres senhoriais, implantar uma certa ordem. Naturalmente que quando não era assim muito bom viver lá dentro, isto era tudo pequeno, a gente já lá vai dentro. Vou-lhes mostrar como era a torre por dentro. Mas quando passou essa insegurança, os próprios fidalgos, tinham as mulheres, tinham os filhos, resolveram fazer cá embaixo umas casitas assim, menos desconfortáveis. E então, ao lado da torre, aparece uma casa. Uma casa, geralmente, a silhueta é esta. Aparece agora uma casa confortável, habitável, com várias janelas ao lado da torre. Mas se bem repararem, isto tem uma silhueta de igreja matriz. Então, no século XVI e XVII, dá-se um facto. Põem deste lado outra torre. E o edifício residencial, rodeado, flanqueado por duas torres senhoriais, passa a ser a silhueta desejada por uma grande parte dos solares portugueses. Os nossos palácios do século XVI, XVII, XVIII, se forem olhar bem para a Ajuda, para o Palácio da Ajuda, é isto que veem. Duas torres senhoriais e um edifício habitável. Aqui aconteceu a mesma coisa. Como veem, à volta da torre, hoje há uma série de edifícios. Naquela parede está o brasão dos moradores. Aquilo são os pintos. Eu tenho aqui, junto de mim, uma pequena travessa da Companhia das Índias com o mesmo brasão, os pintos. Os pintos tinham 5 meias-luas. Não sei decifrar isto. Sei que estes pintos também foram senhores de Balsemão. E daí os pintos Balsemão. Vejam lá se o poder não é hereditário em Portugal. Eles foram governadores da Índia ou vice-reis. Isto é uma travessa Companhia das Índias verdadeira, e mandaram pintar lá os mesmos 5 crescentes que se vê naquela pedra. Lagariça por uma razão. É porque os senhores feudais, os senhores das terras, admitiam colonos, servos da gleba que vinham de longe e davam uma leira a cada um. É o tamanho da terra que cada um podia desbravar com a força da sua enxada. Agora, moer o grão que a seara dava, isso era com o senhor. Agora, espremer no lagar a azeitona que o olival dava, isso era com o senhor. Agora, espremer nas pias o vinho que as novas vinhas davam, isso era com o senhor. Era disso que os senhores viviam. E daí que aqui, a este edifício da torre, o povo tenha dado um nome bem mais plebeu: a Lagariça. A Lagariça era o lugar onde estavam as pias, as tulhas, as pedras dos moinhos, em que tinham que se pagar os direitos senhoriais. Eu vou pedir à Câmara que lhes mostre a Lagariça, porque esta talvez seja a única torre portuguesa que ainda tenha junto de si a Lagariça que lhe deu o nome. Bom, e aqui estamos nós, dentro da torre que fica por cima dos lagares. É esta a torre do Gonçalo Mendes Ramires, a quem chamavam o Fidalgo da Torre. Aliás, o livro, A Ilustre Casa de Ramires, essa chegou a pensar em chamar
a Torre dos Ramires, porque realmente é a Torre, é que é a grande figura de todo o romance. Sobre este romance, que é um dos últimos dessa de Queiroz, é já da última fase da vida, isto é publicado, ele começa a publicar isto em novembro de 1897, numa revista. Penso que já é escrito um pouco à pressa. Claro que é sempre o Eça de Queiroz. Eça de Queiroz é um escritor espantoso, mas tem coisas que não parecem dele. Eu dou-lhes um exemplo. Quando o Bento servia o café, uma imensa e lustrosa lua nova surgia ao fundo da quinta escura, por detrás dos outeiros. Imaginem uma lua nova, como sabem, a lua nova é a lua que se não vê. Isto escapou à cuidadosíssima revisão do escritor. Escrevia depressa porque ele precisava de dinheiro, ele tinha que publicar, precisava de receber. Ele estava já com uma família que estava sempre a aumentar, tinha casado com uma família do conde, com uma filha do já então falecido conde de Rezende, e esse é um outro problema para mim. Como é possível ele ter casado com uma filha dos condes de Rezende e aqui neste romance fazer uma chacota medonha sobre os antepassados dos condes de Rezende, que daqui a bocadinho vamos também visitá-los a Cárcere. Bom, mas a história é mais ou menos esta. Aqui na Torre, quem vive? Vive o fidalgo da Torre. É um bacharel por Coimbra, coitado, levou um R no terceiro ano, mas tem um sonho, o rapaz quer ser deputado. Ser deputado. Não é fácil porque ele até é do outro partido. Bom, isto de partidos, no fundo, dizem, um ou outro tanto faz, porque eles querem todos a mesma coisa. O pior não é isso, o pior é a gracinha. É que ele tem uma irmã, aqui na Torre, que é a Gracinha, e o Mariola ali da quinta ao lado namorava a Gracinha, andaram aí na quinta, estiveram sentados ao pé do tanque, ele viu as flores na primavera, aquilo parecia... Quando o maroto do namorado, que era o cavaleiro, foi-se embora, não quis mais saber da Gracinha, vai para um partido, é deputado, tem êxito, porque o padrinho dele era chefe de um partido, e daí a pouco é nem mais nem menos que governador civil de Oliveira. Bom, e este, enquanto o outro fosse governador civil, ele ficou-lhe com um ódio medonho, porque realmente era bom, irmão, um ódio medonho. Entretanto, quem era deputado aqui, por este círculo, era um velhote, era o Sanches de Lucena, casado com a dona Ana, mas o Sanches morreu. E o cavaleiro tem que arranjar um novo deputado. O nosso fidalgo pensa logo, aqui, o melhor deputado, eu é que estava indicado. E apesar da história da irmã, e apesar de tudo aquilo, o fidalgo da Torre lá vai ter com o governador civil, lá franqueia a sua casa ao governador civil. Claro que depois há uma cena em que a gente vê o governador civil com a Gracinha no caramanchão e umas frases que o fidalgo da Torre ainda ouve, não, que loucura, sim, meu amor, sim. O Gonçalo quase enlouquece, mas a verdade é esta, trata-se de servir a pátria, tem que ser deputado, engola aquilo tudo e tudo acaba, enfim, em São Bento. E não é só aí que o fidalgo da Torre aparece realmente como um badameco, um sevandija, um mau caráter, em tudo. Ele dá a palavra ao Zé Casco dos Bravais, que lhe arrenda a quinta por 950 mil réis. Aperta-lhe a mão, lá vai um copo,
depois aparece um brasileiro a oferecer 200 mil réis a mais, sem porco, e ele falta a palavra dada ao Zé Casco para alugar a quinta por baixo. Claro, o Zé Casco é um homem de bem, encontra-o no caminho, vem para ele levar a pau erguido, mas o Fidalgo da Torre, ele reconhece que tem aquele defeito, quando perante um perigo, sente qualquer coisa ao fundo da espinha, é um frio, um terror, uma coisa, não, mas foge, corre, que diabo de coisa aquela, com heróis tão valentes e ele com aquele sentimento tão pequenino. Ora, a questão é esta, como é possível que esse pobre Fidalgo da Torre, medroso, troca-tintas, desonesto, oportunista, no fim do romance aparece uma figura, que é o administrador do Conselho, que eu julgo que representa o Essa, administrador do Conselho, que é um homem escuro, com bigode mais rijo que um piaçá, empertigado na sua sobrecasaca preta, com o chapéu de coco, e dizem, vocês sabem quem é que o Gonçalo me lembra? Este Gonçalo não é senão Portugal. Como é possível que o Eça de Queiroz, em 1897, que é já a fase desses livros que se costuma dizer que são patrióticos, como A Cidade e as Serras, é já a grande fadiga de Paris, é já o regresso aos pátrios ares. Como é possível que ele tenha escrito essa sátira pungente a Portugal, aos portugueses, ou talvez a nada disso, porque a ideia é outra. A ilustre Casa de Ramires, escrita por um homem da geração de 70 como eu, Eça de Queiroz, é a paródia que a geração de 70 faz à geração de 90. A geração de 90 é que teve esse arranque patriótico, seja o eco de uma afronta ao sinal do ressurgir, é essa geração que vai dar o grande movimento da República, e é tudo isso que o Eça de Queiroz troça, achincalha na ilustre Casa de Ramires. Carquere aparece na ilustre Casa de Ramires com o nome de Craquede, é a mesma coisa, levemente modificada. Bom, todos sabem que Carquere é realmente uma espécie de santuário de história e de lenda. Antes de entrar no edifício, queria-lhes falar num livro que acabado de sair, Rezende e a sua história, do padre Joaquim Duarte, que nos conta todas as lendas de Carquere e que é um livro exemplar para quem queira conhecer a região. Eu servi-me muito dele para o programa e acho que o seu a seu dono. Aqui fica apontado o livro à curiosidade dos senhores telespectadores. Esta Capela da Piedade, é o panteão da família
do Conde de Rezende. E estes Rezendes eram descendentes do Egas Muniz. Estão aqui à volta vários túmulos, várias lápides. Eu vou ler esta é particularmente interessante. Aqui o que diz é: aqui jaz o senhor Vasco Martins de Rezende, que foi neto de Martim Afonso, que foi senhor de toda esta terra de Rezende. Dizer que este senhor Vasco Martins foi poeta, foi companheiro do rei Dom Dinis, é um homem que figura na história. Mas essa de Queiroz vem aqui, é na pele de Gonçalo Mendes Ramires. E Gonçalo Mendes Ramires não vem mostrar os antepassados dos Rezendes, vem mostrar os seus próprios antepassados. Cá estão as armas dos Rezendes, que são duas cabras, uma cabra e um bode, aparentemente. Isto lembra-me um episódio passado comigo há alguns anos, quando eu estive no Brasil, como podem calcular. Conheci lá muita gente, fiz muita relação e continuo a ser amigo de muitas daquelas pessoas. E uma pessoa que conheci do Rio de Janeiro, de apelido Rezende, veio de propósito a Lisboa com a esposa, foi-me visitar e tinha uma pergunta para me fazer. Era esta: você, professor, acha que nós também temos brasão? Bom, eu sei lá se eles tinham brasão ou não, mas enfim, fui ao Armorial Português, vi Rezende e o que achei em Rezende foi exatamente isto. Enfim, estes dois animais. O meu amigo ficou emocionadíssimo. Olha, a gente tem brasão, tem... Mas a mulher dele, assim a espreitar pelo ombro, dizia: mas me diga, meu bem, o brasão é de papai ou de mamãe? E o marido, que era general, dizia: você não está vendo, é a cabra de mamãe e o bode de papai. Bom, é uma maneira de entender a genealogia. Eu não digo que seja essa a troça que essa de Queiroz faz deste lugar quando vem aqui, mas não deixa de ser curioso que ele, naquela imensa chacota que é o passado do Dom Gonçalo Ramires, meta os túmulos da família da mulher.